Boa noite a todos. É com imensa satisfação que trazemos em sua casa mais um programa do Direito em Sua Casa. Hoje entrevistando o André Machado, presidente eleito do PT de Curitiba para o biênio 2017-2019. De uma forma bastante prática, vamos começar aqui a entrevista com o nosso querido André Machado, perguntando o seguinte: André, você com 35 anos, bancário de carreira no Banco do Brasil, nos quadros do PT desde os 18 anos de idade, o que te levou, a motivação que te trouxe nesse momento em que o PT passa por uma fase crucial, um linchamento moral, e o que te trouxe nesse momento difícil a presidência do PT Curitiba e quais as suas motivações para frente? Bom, primeiro é um prazer estar aqui no programa e a gente poder falar um pouco sobre essa experiência na frente do Partido dos Trabalhadores. E justamente a minha ida para a presidência do PT, né, aceitar esse desafio, ele vem nesse momento de necessidade de renovação do partido, né? Foi feita uma eleição que elegeu todas as novas direções do partido, desde as zonais, né, desde as regionais do partido, das direções municipais, as direções estaduais e a direção nacional do PT foram eleitos novas agora, né, e com um processo de renovação muito grande, né? Então, muitos jovens assumindo à frente do partido em todo o Brasil, do Iapoque a Chuí. E eu aceitei esse desafio justamente por isso, nesse processo de renovação, nesse processo de reinventar o partido, nesse processo da gente retomar um diálogo com a classe trabalhadora, com os jovens, enfim, com todos aqueles que o PT se propõe a representar. Perfeito. André, muito se fala e a população, de uma forma geral, almeja também a questão da corrupção. Como que você, o mais jovem dirigente de capital do PT, enxerga a questão da corrupção, a renovação no PT e no Congresso, de uma forma geral, com a reforma política? Bom, a corrupção ela é inaceitável, né? Na realidade, a corrupção é tirar o dinheiro público que teria que satisfazer as necessidades do povo e para ser acumulado por uma minoria, né? Isso a gente precisa criar os mecanismos de combate. E esses mecanismos eles não vão surgir se não houver uma mudança estrutural do sistema político, né? Uma das coisas positivas que tudo isso, toda essa loucura que ocorreu a partir do descobrimento desse esquema de corrupção na Petrobras trouxe de positivo, né, foi que deixou o sistema político, na realidade, mostrando que o sistema político ele sobrevive desses esquemas de corrupção entre o público e o privado, né? Então, ou a gente muda o sistema político para que ele não fique refém dos interesses dessas grandes empreiteiras, dos grandes bancos, ou então isso não vai mudar. Então, esse aqui é o grande desafio. Para que a gente possa combater esses esquemas de corrupção que tem hoje no Brasil, a gente precisa mudar radicalmente o sistema político. E essa mudança do sistema político, eu acredito que não vai vir por esse Congresso que está aí. É muito difícil acreditar que os próprios deputados federais hoje vão se autorreformar, né, num sistema que privilegia a sua eleição, né? Então, eu acredito que a gente precisa fazer hoje no país, é necessário ter no país uma constituinte para que a gente possa mudar radicalmente a estrutura política do país, mudar essas instituições que estão apodrecidas, né? A gente precisa de novas instituições no Brasil. Então, eu já imaginei que era necessário uma constituinte para reformar só o sistema eleitoral. Hoje eu penso que nós temos que reformar muito mais, né? As estruturas hoje do país, das instituições do país, elas precisam de grandes mudanças, né? Até o sistema federativo do país precisa de grandes mudanças e a gente precisa então que o povo que decida essas mudanças através de uma constituinte soberana e exclusiva. Bate pronto. Aproveitando esse mesmo assunto, a Lava Jato é seletiva ou o senhor acha que esse argumento para desviar o foco? Como eu falei, eu acredito que existe uma positividade em você investigar todos
os esquemas de corrupção que existam no nosso país. A corrupção não é aceitável. Ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato, né, essa força-tarefa da Operação Lava Jato, ela é escancaradamente seletiva. Eu ainda não vi o filme da Lava Jato, mas eu acredito que ele vai demonstrar claramente que a perseguição é ao PT, a perseguição é ao Lula, e o PSDB, por exemplo, que está à frente de inúmeros esquemas de corrupção, a gente vê que existe, né, uma forma de preservar o PSDB. Então, assim, obviamente é seletivo. É seletivo quando a gente vê a declaração, por exemplo, do desembargador lá do TRF4, que vai julgar agora em segunda instância o Lula, quando ele diz que ele acha a sentença do Moro irretocável. Aí depois foi questionado se ele já tinha tido acesso às provas, já tinha tido acesso às provas materiais da condenação, e ele disse que não tinha lido ainda a sentença. Então, como que ele pode achar irretocável uma sentença que ele não... Se olhar os elementos dos autos. Olhar os elementos, né, fáticos dos autos que levaram à condenação do Lula. Ou seja, é uma condenação prévia, né? Ou seja, é uma forma de tentar transformar o PT e o Lula, né, em os grandes responsáveis por um esquema de corrupção que é muito mais sério. É um esquema estrutural do Estado brasileiro e que só muda, não é acabando com o PT ou acabando com o Lula, mudando as estruturas políticas do país, coisa que nem a Lava Jato, nem os atuais, né, políticos, aí, a maioria dos políticos que hoje são a base de sustentação do governo Temer, querem mexer, né? E a gente precisa mexer, nós precisamos propor essas mudanças, porque o povo não aguenta mais o sistema político, ele quer mudança, a gente precisa de mudança, e para ter essas mudanças precisa apresentar uma alternativa onde o povo tenha voz, né, como uma constituinte ampla, exclusiva, né, e soberana. André, aproveitando o gancho aqui do tema que você trouxe, era bastante curioso e até de certa forma arrojado na sua campanha para vereador. Você, na abertura, você e a vereadora Josete eram os únicos que falavam fora Temer. Aquele sentimento, naquele momento, fora Temer, tem como explicar um pouco para nós? A campanha eleitoral do ano passado, quando eu fui candidato, eu fiz 4.000 votos em Curitiba. E eu acredito que isso também tenha um reflexo depois da minha eleição para presidente do PT, né? Mas foi logo após o processo de impeachment, né? E o Temer assumindo o governo de forma ilegítima, né, e com um programa de liquidação dos direitos dos trabalhadores. Não era possível a gente encarar uma eleição onde as pessoas estavam procurando alternativas e procurando formas de resistir a tudo aquilo sem dizer o que era essencial do ponto de vista nacional. Eu sei que um vereador não vota um impeachment de um presidente, não vota, não tem a ver necessariamente com as questões nacionais, mas eu acreditei que naquele momento era essencial que a gente politizasse um processo eleitoral, dizendo que até mesmo as políticas municipais, e hoje a gente está vendo muito claro isso, elas têm uma relação direta com a política nacional. Se tiver um governo como a gente tem hoje, que congela, por exemplo, os gastos sociais por 20 anos, como é que você vai pensar que você vai ter uma unidade de saúde funcionando? E por isso que a gente vê hoje, por exemplo, o prefeito Greca propondo a privatização das unidades de saúde e das escolas municipais. Por quê? Porque você tem um total desmonte do serviço público. E aí você entrega para uma empresa privada que vai restringir o acesso, né, e vai acumular aquele dinheiro da saúde e da educação e vai, na realidade, impedir que as pessoas possam ter acesso a esse direito tão fundamental que é, né, as unidades de saúde, as escolas, enfim. Então, esse é o resultado. E a gente teria que mostrar naquele momento um contraponto a esse golpe que estava colocado no Brasil, que está colocado até hoje no Brasil com o governo Temer, né? A gente tinha que falar o fora Temer nas eleições. Então, aproveitando nesse mesmo sentido, André, o governo com 95% de reprovação, esses são números, não são números ao léu, são dados fáticos, e que, instado a falar sobre isso, diz o seguinte: eu fui aconselhado a aproveitar minha impopularidade para fazer as reformas, mas uma reforma entreguista, uma reforma que privatiza
e um Congresso totalmente acadelado nos desmandos desse governo, como você disse, aspas, ilegítimo. Como que o PT enxerga isso e quais as mudanças que o PT pretende, e isso é uma pergunta do telespectador, em relação inclusive à juventude e a esses milhares de finados, e esse eleitor faz questão de ressaltar que é um dos seus eleitores que votou, que você teve mais de 4 mil votos, não foi eleito, mas foi muito bem votado para vereador. O que você tem a dizer para essas pessoas? A gente vê um Congresso Nacional que hoje funciona à base de propina, né? Que hoje funciona à base de liberação de emendas parlamentares e que o Temer se sustenta a partir disso, né? E se sustenta também com a conivência do PSDB, de partidos, né, conservadores do Brasil, que querem fazer, mesmo com toda essa impopularidade, querem fazer passar reformas que são brutais contra a maioria do povo. Se você for pegar essa reforma trabalhista que acabou de ser aprovada, ela é uma reforma que ela é muito brutal contra o direito do trabalhador, né? Primeiro porque ela mexe num tripé, né? Ela fragiliza um tripé junto aos trabalhadores. O primeiro, ela fragiliza juridicamente o que garante os direitos dos trabalhadores. Então, ela permite que o que está legislado, né, seja mudado a partir de uma negociação. Então, o que é o legislado, ele fica subordinado ao que está combinado numa negociação trabalhista entre sindicatos e o patrão, ou então entre comissões de trabalhadores eleitas muitas vezes sobre a tutela do empregador com o próprio patrão, e ao mesmo tempo ela dificulta o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, né? O segundo ponto que fragiliza é a própria relação direta do patrão-empregado. Então, criando algumas jornadas especiais onde o empregador possa, com trabalhos temporários, com jornada intermitente, enfim, uma série de organização do trabalho mesmo, da organização prática do trabalho, que é muito frágil para o empregado. E, em terceiro lugar, fragiliza a organização sindical, né? Batendo diretamente, né, retirando diretamente o financiamento do sindicato e tirando a autoridade do sindicato. Isso é terceirização. E junto com isso, com a terceirização que vem fortemente pegar as principais categorias hoje de trabalho, e aí você fragiliza muito a organização, você fragiliza muito a representação desse trabalhador terceirizado, né? E com um discurso que você vai aumentar a empregabilidade, vai aumentar o número de empregos, o que não tem nenhuma comprovação que isso vai ocorrer. Pelo contrário, por exemplo, no sistema bancário, muitas pessoas acreditam que a redução do número de trabalhadores no sistema bancário se deveu à tecnologia, né? Se deveu aos autoatendimentos, se deveu à internet e tal. Mas na prática, quando você vai estudar o caso dos bancos, na década de 90 até agora o ano de 2015, mais ou menos, onde tem um processo de tecnologia acelerado, o processo mais grave de redução do número de empregos é com a terceirização, com correspondente bancário, com todas as formas que já ocorrem hoje na terceirização de atividades meio, né? Imagina agora com atividades fim, ou seja, com as atividades que são estritamente bancárias sendo terceirizadas. A gente vai ter uma redução brutal do número de empregos ainda mais. Então, muito pior do que a tecnologia são essas tecnologias de gestão a partir da terceirização que estão sendo agora aprovadas com essa reforma trabalhista. Então, assim, por derradeiro, cabe seguramente mais uma entrevista com sobrados motivos. Contrariando, às vezes até esse linchamento moral, os filiados ao PT, aumentou o número de filiados ao PT. Um desses trabalhadores, filiados ao PT, manda uma pergunta, entre as várias perguntas que recebemos, e selecionamos essa também, aqui no nosso estúdio, e é uma pessoa filiada ao PT, desses jovens filiados ao PT, querendo mudança, e perguntando assim, para ele, que é um jovem filiado do PT, qual é a mensagem de você também, um jovem dirigente do PT de capital, de entusiasmo? Olha, eu acredito que a gente precisa retomar uma esperança na política. A gente vê que com esse aumento do desemprego, com redução da renda das pessoas, né, com o aumento da violência, as pessoas estão com medo de sair de casa.
a gente vê que as pessoas começam a perder muito a expectativa na política, na própria política. E é só a partir da política que a gente pode fazer com que as coisas mudem, né? Não existe outra saída. Fora da política é só a guerra. Então, a gente precisa que as pessoas voltem a acreditar. E essa é a minha tarefa dentro do PT, e acredito de boa parte dessas novas direções que assumiram o PT, é de fazer com que o PT seja de fato esse instrumento de esperança. Porque se a gente não tiver esperança, a gente também não transforma as coisas. E eu acredito que a transformação radical da sociedade, a sociedade está doente, a nossa sociedade inteira está doente. A gente precisa apresentar uma alternativa de mudança, e o PT essa mudança sempre foi. Desde a sua origem, ele foi um instrumento de transformação. E é isso que a gente quer retomar hoje, né? Eu acredito que no período que o PT foi governo, a gente teve muita dificuldade a partir do partido de fazer debates mais críticos, de a gente apresentar, inclusive, críticas ao próprio governo. E hoje a gente tem essas condições de fazer. A gente tem condição de retomar aquele PT, não o PT da década de 80, porque a gente nunca vai voltar ao passado, mas a gente voltar a desobstruir debates, a gente fazer o debate de que sociedade a gente quer, e o central é a gente voltar a ter esperança na política. Então, só aproveitando, seria a última pergunta, mas você via lá, Movimento Brasil Livre, vem para a rua, panelaço, você via lá, eu não vou pagar este pato, até o próprio MST. Por que esses movimentos não estão na rua fazendo panelaço, sendo certo que a Dilma, o argumento de que fez pedalada, que seria foi tido como crime hediondo, foi tirado por esse mesmo Congresso, que não deixa processar o Temer no seu mandato, com mala de dinheiro, com pizzaria saindo com mala de dinheiro, isso tudo público, está na televisão. O que o senhor atribui esta agora omissão da população e dos movimentos de ir para a rua? Eu acredito que esses movimentos conservadores, como o MBL, enfim, que saíram, a Fiesp, com o pato da Fiesp, enfim, eles tinham um objetivo único, era de tirar o PT. E tirar o PT não talvez pelas falhas do PT, não pelas críticas que a gente possa ter aos governos petistas, mas tirar o PT porque eles queriam implementar um outro programa para o país. É claro que não era isso que eles vendiam para as pessoas, eles diziam para as pessoas que era para moralizar e tal. Na prática a gente está vendo que não tinha nada a ver com moralização, basta ver o que é esse governo Temer, basta ver que esse Congresso que tirou a Dilma é o mesmo Congresso, como você falou, que impediu que o Temer fosse sequer investigado pelo STF. Então, nunca teve nada a ver com o combate à corrupção. Então, esse movimento foi insuflado, muita gente foi para a rua e foi enganado. E hoje a gente não tem a televisão o dia inteiro chamando as pessoas para ir para a rua, a gente não tem aquela exposição midiática que teve o governo da Dilma, e isso muitas vezes anestesia as pessoas. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas não estão concordando com o que está acontecendo no país. Isso. Elas estão indignadas com o que está acontecendo também hoje e querem que tenha mudança. E eu acho que mais do que nunca cabe ao PT, e essa é a tarefa que a gente está se colocando nesse período, é de apresentar uma alternativa. Isso nós temos discutido, estamos construindo o programa do PT de forma mais democrática possível com as pessoas. A gente chama as pessoas para participarem da construção do programa do PT, do que a gente quer para o país. Inclusive o programa a gente fala, é o programa que o povo quer. Esse é o nome da nossa construção do programa, e a gente está fazendo de forma mais democrática possível com os movimentos sociais, com as pessoas que quiserem contribuir nas diferentes áreas, né? E claro, chamando desde já as pessoas para ir para a rua. Dia 13 o Lula vai vir a Curitiba, e nós estamos convocando as pessoas para ir para a rua, não só para defender o Lula, que é importante por conta dessa perseguição que ele está sofrendo na Lava Jato, mas também para dizer que a gente precisa tirar o Temer. Confisco de bens? Com confisco de bens, inclusive o Lula, de forma muito arbitrária, todo esse processo, mas para dizer que a gente quer tirar o Temer, que a gente quer eleições diretas, que as pessoas possam escolher o presidente, não tenham esse governo ilegítimo retirando os seus direitos. A gente precisa de reforma política, a gente precisa de constituinte, enfim, todas as mudanças que a gente precisa no nosso país. Dia 13 a gente convoca as pessoas para ir para a rua, a gente quer milhares de pessoas nas ruas, junto com o Lula, para a gente exigir essas mudanças. Basicamente, o senhor disse, as pessoas introjetaram os problemas do país,
mas ainda não estão verbalizando. Precisa verbalizar e dia 13 é o momento. Dia 13 é um dos momentos para isso. A gente precisa ir para a rua, a gente precisa fazer movimento contra esse governo Temer aí e para defender os nossos direitos que estão sendo atacados duramente. Assim, encerramos mais essa jornada no Direito em Sua Casa. Muito obrigado aos nossos telespectadores fiéis e até a próxima.